O que me encantou foi o diferente. Eu sempre tive um perfil vamos lá, fuçador, vamos colocar assim, né? Sim. Coisa de você ganha um brinquedo e desmonta para entender como é que o brinquedo funciona, né? Depois remonta, não funciona mais. Às vezes as pessoas sonham em empreender, abrir seu negócio e melhorar suas vidas, sua renda e etc. Não é o caminho, né? Porque você não sabe se a coisa vai dar certo ou não. Então você apostar todas as suas fichas e ainda contar com uma renda daquilo ali é um desafio. Sim. Alguns desafios interessantes. Então, viaja, vai para Cuiabá, vai para Goiânia, entendeu? Assim, dirigindo, né? Alguns desafios interessantes, assim, né? Mas se topa tudo, né? E o nosso foco era desenvolver o negócio, você nem pensa, vai. As histórias de revés, eles também fazem parte da construção. Com certeza. Acho que toda grande empresa passou por isso. Aquele momento de 2017, ele foi um grande chacoalhão. Quando a gente entendeu o nosso próprio valor, as coisas mudaram também. Mudaram internamente. Todas as pessoas de dentro da empresa se sentiram extremamente orgulhosas, extremamente empoderadas. Para mim tem um marco essa linha dos 8 anos, porque eu me lembro até hoje que eu sentei com o Guilherme e falei: Guilherme, a gente precisa tomar uma decisão. A gente vai continuar ou a gente vai desistir? Fundada em 1996, em Curitiba, a Compwire se prepara para faturar R$1 bilhão. A empresa é uma integradora de tecnologia que acaba de fazer a sua primeira aquisição. Hoje, aqui no Do Zero ao Topo, a gente recebe o Marcos Choinski, que é um dos fundadores dessa empresa. Aqui no nosso podcast, você sabe, nós contamos histórias de homens e mulheres por detrás das maiores empresas do país. Eu sou Mitchell Diniz, repórter do Infomoney, e o episódio de hoje é dirigido e editado pelo Lion Fidel. Vamos lá? Marcos, muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast. Um prazer recebê-lo. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre o core business da Compwire. O que faz uma integradora de tecnologia? Ok. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. O teu convite veio a calhar. É sempre muito bom participar e poder explanar as tuas ideias e etc. Eu agradeço para você, Mitchell, mais uma vez pelo convite. Bom, vamos lá. O que faz uma integradora de tecnologia é... Primeiro, o nosso negócio é hardware, infraestrutura com softwares agregados. Então, a gente trabalha numa linha de infraestrutura de data center, que é o core business dos data centers das companhias, ou seja, o coração delas. Muitas delas hoje já têm data centers mistos, né? O próprio data center e os data centers das empresas de cloud, seja ela qual... Que é um serviço terceirizado, geralmente. Onde você, em vez de você ter uma operação de CAPEX, você tem uma operação de OPEX, né? de operação, e aí você mensaliza, em vez de precisar comprar, investir, depreciar, toda aquela infraestrutura, gerenciar contratos de manutenção, etc., você opta por terceirizar. Mas muita coisa legada, né, de muito tempo, não tem como, e até muitas empresas, principalmente órgãos públicos, não abrem mão de ter o seu próprio data center, controlar a sua própria segurança da informação, legado e etc. A gente opera... A gente sempre operou muito em data center, operações de dados, armazenamento, gerenciamento, backup, ciclo de vida de informação, né, como a gente pode resumir. Hoje a gente tem um grande parceiro de tecnologia nosso, a gente
E com o tempo também a gente veio expandindo para outros parceiros. Então hoje a gente faz uma cobertura completa, então desde o armazenamento, sistemas de redes, né, de distribuição, de conectividade, de data center, backup, segurança da informação. E uma coisa que nos orgulha muito é que a gente tem um know-how e um conhecimento na área de Big Data e Analytics, que é uma coisa que está em alta, uma demanda muito alta. Né? Que na verdade, você gerenciar diversos tipos de dados, fazer com que eles conversem entre eles. Né? E, Marcos, a CompuWire, quem está nos ouvindo, algumas pessoas podem não conhecer bem a empresa, já conhece melhor agora que você descreveu o negócio dela, mas é uma empresa que já existe desde a década de 1990, né? A gente está falando do surgimento em 1996 da CompuWire. Exato. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e entender um pouco da sua trajetória empreendedora. Se você sempre idealizou ter um próprio negócio e quais foram suas inspirações para abrir uma empresa? Ok, então voltamos para um pouco antes dos 96, né? Isso. Meu primeiro contato, de fato, com tecnologia, à época todo mundo chamava informática ainda, né? Nossa, lembrei das aulas de informática na escola. Né? Então os nomes também, ao longo do tempo, eles vão amadurecendo, né? Criando diferentes nomes. Mas foi em 1991, quando eu, ao ingressar na minha faculdade, eu fui cursar um curso de bacharelado em informática, esse era o nome. Né? Que nada mais era do que... Tinham nomes diferentes, processamento de dados e etc., que na verdade era você aprender a programar e entender ferramentas e tecnologias, etc. E ao longo do tempo os cursos foram se atualizando, etc., mas é o que tinha na época. Então, assim, ainda na época, cartão perfurado, fita, assim, coisas que hoje você nem imagina que podiam existir. Hoje um simples iPhone faz o que um data center inteiro fazia à época. Né? Então, realmente é desafiador. Então ali foi o meu primeiro contato, e vamos lembrar que em 1991 a gente ainda vivia a época do mercado fechado. Né? Então tecnologia, a gente praticamente inexistiam tecnologias nacionais, eram todas muito incipientes, arcaicas, e o que tinha disponível era muito contrabando, né? É verdade. A boa muamba, como se falava na época. E aquela época era quase que uma necessidade, porque o mundo estava explodindo e a gente estava anos-luz atrás, então as pessoas demandavam esse conhecimento, essa ânsia por... eu quero entender como é que funciona isso. Eu estou falando ainda que a gente usava MS-DOS ainda, Word em formato de texto, né? Excel, começou a aparecer alguma coisa. E foi isso que te encantou, assim, para você decidir fazer uma graduação em informática? O que me encantou foi o diferente. Eu sempre tive um perfil vamos lá, fuçador, vamos colocar assim, né? Sim. Coisa de você ganha um brinquedo e desmonta para entender como é que o brinquedo funciona, né? Depois remonta, não funciona mais. Um olhar muito curioso. Então, assim, eu confesso que o diferente foi o que me chamou a atenção à época. E aí eu comecei a faculdade e comecei a trabalhar. À época, meu irmão, eu tenho um irmão que é engenheiro agrônomo, 5 anos mais velho que eu. Ele já praticamente estava formado na universidade quando eu ingressei na minha. E na verdade foi isso mesmo, porque eu me lembrei agora que o ano que ele se formou, teve a formatura dele, eu passei no vestibular. Legal. Então ele saiu da faculdade com uma ideia de criar na época já um software
para a área agrícola. Legal. Né? E aí eram 2 empresas, né? Assim, ele juntou 4, 5 amigos, se juntaram depois de faculdade, né? E começaram a desenvolver isso. Formaram uma empresa também. E formaram essa empresa. Foi o primeiro empreendedor da família? Foi o primeiro empreendedor. Legal. Eu tenho pai advogado, né? Meus pais tiveram uma empresa. Eu até trabalhei na época de office boy para a empresa. A gente era uma empresa de informações comerciais. Olha. Né? Mas sempre ali na informação, isso. o data estava ali presente, né? Tudo bem que o data era arquivo de papel, de papel, né? Era bem analógico. Então era uma loucura aquilo, mas enfim. Mas já existiam os formatos de arquivos de ferro, de aço, onde se arquivava as informações todas catalogadas por ordem. Então leva um pouco o conceito. Então esse foi o início do meu contato com a tecnologia. Aí eu fui, meu irmão tinha, então daí também criou junto com um outro amigo uma empresa de tecnologia, de computadores na época. E aí já começaram as primeiras importações, o mercado já começou a se abrir um pouco e etc. E eu fui trabalhar com eles e aí fui fazendo faculdade, entendendo um pouco como que as coisas funcionavam, aí começando a ter meus primeiros contatos com software, DOS e etc. Né? E aí, num determinado momento, já as coisas começaram a virar muito rápido, então não existia nada, de repente já existiam computadores pessoais, as empresas já começaram a ter 1, 2 e começaram a transformar já os seus pequenos ERPs, ou seja, eram softwares, começaram a aparecer N empresas de software no mercado, onde você automatizava o teu faturamento e controle de contas a receber ou a pagar, mas tudo muito básico. E aí eu estou falando assim para pequenas, médias e até empresas de um porte um pouco maior. Bancos, grandes empresas já estavam um pouco mais evoluídas porque já existia uma IBM com seus mainframes ou, enfim. Então, esse contato com a microinformática. E aí, algumas empresas já começaram a montar suas pequenas redes, porque já tinha o sistema de faturamento, a emissão da nota, o controle e etc. Então, veio aparecendo isso e eu fui indo um pouco para essa área. Então, na época, trabalhando na empresa do meu irmão, eu me associei com eles e criei uma área de serviço. Então, dentro da empresa existia uma área de serviço onde eu era sócio. Legal. Aí passaram-se 2 anos, eu consegui estruturar, a gente já tinha várias empresas no portfólio. E aí eu... Isso você já tinha saído da faculdade, né? Não, eu ainda estava cursando. Estava cursando. Mas aí era aquele negócio, a prioridade acabava sendo o trabalho. Sim. Então, eu fui levando a faculdade, tranquei ela por um semestre. Estava aprendendo informática. Na prática, né, Marcos? Aí falando a realidade, o que a faculdade tinha para me passar era muito menor do que eu estava vivendo na prática. Enquanto na faculdade eu estava ali vivendo um curso de matemática financeira, cálculo 1, cálculo 2, eu ali estava na prática aprendendo o que era de verdade o mundo da tecnologia, que estava explodindo, crescendo muito rápido. Né? Assim, coisa de... O que existia de rede para microinformática era a rede Novell. Depois apareceu o Windows. E, enfim, essa foi a história. E aí, assim, nem tudo são flores, às vezes, né? Então eu comecei a ter ali um certo
um certo, não é propriamente dito um desentendimento, mas um desacerto ali com eles, né, que eram meu irmão e os sócios deles. E aí eu resolvi sair, abrir a minha própria empresa. E nessa saída, essa área de serviços que eu criei, eu levei comigo. Ah, legal. E então, aí assim nasceu a CompuWire. Quando eu decidi abrir, o Guilherme se juntou a mim. Então, olha a coincidência. O meu irmão e o irmão do Guilherme são sócios, eu trabalhava com eles, e o Guilherme e eu somos sócios. Então, não são irmãos com irmãos, são irmão com sócio e irmão com sócio. Ficou um cruzado. Legal. Aqui, né? E o Guilherme, seu sócio, também chegou a fazer parte dessa outra sociedade? Não. O Guilherme também, à época, ele cursava engenharia. Eu já conhecia ele por intermédio assim, do sócio do meu irmão, né? A gente era amigo, fazia as coisas juntos, etc. E falava, vamos empreender. Então, a gente começou a empresa, a gente não começou do zero absoluto, porque a gente já tinha uma carteira de clientes pequena, um faturamento pequeno, mas tinha tudo por fazer. Interessante, né, Marcos? Então, praticamente a CompuWire surgiu aí de uma cisão da empresa que você fez parte antes junto com o seu irmão. De uma área de serviços. Eu não era sócio da empresa, eu era sócio da unidade. Legal. E aí, de comum acordo, a gente falou, não está muito legal aqui, então eu saio, levo aqui os clientes e continuo essa jornada. Naquele momento também acho que não era muito interessante para eles, eles estavam com uma série de investimentos e linha de crescimento, etc. E foi o que aconteceu. Por curiosidade, a empresa do seu irmão continua? Ele seguiu nessa área de tecnologia ou só você ficou como o especialista? Não, eles continuam até hoje. O negócio deles se voltou muito para essa área de desenvolvimento de software, aplicação, tudo voltado na área agrícola, IRP e etc. Eles têm a própria jornada deles, eles cresceram também bastante. E a gente voltou. A gente entrou, então, no mercado de tecnologia por um viés de serviços. E aí eu e o Guilherme começamos a empresa, né? Os investimentos foram, dinheiro à época, R$5.000 de cada um, dos dois. Né? A gente juntou aí os R$5.000 para comprar os primeiros equipamentos, móveis, e criar uma estrutura de fato. Mas na época que 5 mil valia muito, né? Dá para comprar bastante coisa. São 28 anos, talvez hoje, a dinheiro de hoje, sei lá, R$50.000, não sei. Né? Mas difícil, né? E aí eu acabei depois trancando essa faculdade e fui para a administração. O Guilherme ainda estava terminando engenharia, então ele tinha pouco tempo também, no primeiro momento, disponível para a empresa, mas muita dedicação. Então, né, eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite, depois, né, já cursando administração. Por coincidência, no primeiro ano da minha segunda faculdade, foi que a gente abriu a empresa. Olha só. E conta um pouco, assim, esse começo, né, parece que é sempre difícil, principalmente quando você tem que fazer o próprio funding, né, e levantar R$5.000 aí nessa época de hiperinflação e tudo, né, que a gente está falando aí lá atrás. E numa empresa de tecnologia, né, Marcos, a gente sabe que tecnologia é um negócio muito dinâmico, que vai mudando. O que é tecnologia de ponta hoje se torna ultrapassado em muito pouco tempo. E queria entender como é que foi que a CompuWire foi se adaptando a esse fluxo natural, né, da tecnologia em um país como o Brasil, né, que a gente até tem, acho que, muitos players nesse setor, mas não são os mais conhecidos globalmente, né? Não somos ainda uma referência, mas a gente já tem bastante empresa com representatividade, como é o caso de vocês, né? Bom, a nossa história
depois que a gente abriu, então foram alguns anos só como prestador de serviço. Nesse meio, a gente acabou conseguindo virar um centro de atendimento da HP. Na época, era um dos maiores players de mercado, né? Estava aqui, então tinha uma referência. Então, a gente já, naquela época, a gente se especializou e foi onde a gente criou o DNA da empresa de excelência, né? Então, assim, a gente passou a atendia pequenas empresas. No começo, a gente fazia o que dava para fazer. Se tinha cliente pessoa física, a gente atendia. Então, tinham vários clientes que a gente atendia. O nosso primeiro grande cliente era um escritório de advocacia. E o escritório ele estava em plena expansão, então ele tinha escritório em Curitiba, em Cuiabá, em Goiânia, em Brasília. Então era um grande escritório, a gente prestava todo o serviço para eles. E aí tem histórias curiosas de, por exemplo, a gente tinha que atender todos esses escritórios, né? Então ele veio, gostei muito do serviço de vocês, então eu quero que vocês me atendam em todos os meus escritórios e tal. E para nós foi ótimo, porque foi uma receita muito boa, interessante. E ali a gente começou a ter os primeiros contatos assim do nosso negócio com revenda, né? A gente começou prestando serviço dele. Mas eu gosto do serviço de vocês não querem me vender, né? E a gente, não é muito nosso negócio, né? A gente não tem capital para isso, né? A gente correu atrás, conseguiu na época se filiar a alguns distribuidores, fizemos algumas vendas, aí vendas com implementação, gerou uma quantidade boa de serviços e a gente foi se especializando nisso, né? Mas sempre investindo muito no DNA da empresa. Aí que tem um ponto também que é importante, que às vezes as pessoas sonham em empreender, abrir seu negócio e melhorar suas vidas, sua renda e etc. Não é o caminho, né? Porque você não sabe se a coisa vai dar certo ou não. Então, você apostar todas as suas fichas e ainda contar com uma renda daquilo ali é um desafio. Sim, é complicado. Né? Então, assim, à medida que as coisas foram melhorando, a gente sempre trabalhou como funcionário da empresa, né? E tudo que a gente ganhava, tudo que a gente juntava, a gente reinvestia, tudo, né? Sempre, né? Então tirava o mínimo para viver e assim foi, né? Trabalhando dessa forma, etc. Passaram-se 8 anos. Né? Desde a fundação. Desde a fundação, 8 anos. A gente já estava num escritório mais estabelecido, a gente já tinha na época uns 20 e poucos funcionários, mas a coisa não ia, né? A gente trabalhava muito, assim, coisa de... Por exemplo, na época que a gente atendia esses escritórios, precisava fazer uma grande instalação no escritório em Cuiabá. Passagem aérea... sem chance, entendeu? Você não tinha a menor... Fazia conta do que você ia receber e etc. Se botasse a passagem aérea no meio do caminho... Vocês iam pagar para trabalhar, tipo isso, né? Pega o carro, viaja 2.000 quilômetros para ir, 2.000 quilômetros para voltar, assim, né? Coisa que hoje, graças a Deus, você não precisa mais fazer, mas tinha que fazer, entendeu? Né? Então, alguns desafios interessantes. Então, viaja, vai para Cuiabá, vai para Goiânia, entendeu? Assim, dirigindo, né? Alguns desafios interessantes, assim, né? Mas você topa tudo, né? E o nosso foco era desenvolver o negócio, você nem pensa, vai, né? Enfim. Pois é, Marcos, empreender é uma sucessão de altos e baixos, né? E se você é empresário e está buscando uma solução automática para a sua gestão financeira, precisa conhecer o Asas, que tem 14 anos de mercado, mais de 160 mil clientes e é reconhecido pelo Banco Central. O Asas oferece uma conta digital completa para sua empresa. Em um só lugar, você pode emitir boletos, receber via Pix, cartões e muito mais, além de automatizar processos e reduzir a burocracia. Quer saber mais? Acesse o link na descrição e descubra como o Asas
pode poupar tempo e dinheiro para o seu negócio. Agora eu vou retomar a conversa com o Marcos aqui. Então, Marcos, mas e aí quando foi que o negócio começou a ganhar atração novamente? Eu até falei, né? 8 anos. Para mim tem um marco essa linha dos 8 anos, porque eu me lembro até hoje que eu sentei, né, com o Guilherme e falei, Guilherme, a gente precisa tomar uma decisão. A gente vai continuar ou a gente vai desistir? Porque, sim, tava indo, mas não era legal. Ali eu já estava com 30 anos. 2004 foi o ano que o meu segundo filho nasceu, então eu já tinha casado, né? E, assim, começam as demandas, as necessidades. Sim. E, né, coisa, né? Conciliar. Por que eu fui falar isso com ele? Porque eu falei assim, talvez daqui um tempo nem emprego a gente consiga, porque com 30 anos nunca teve, né, uma carteira de assinada, né? Eu tive quando moleque que trabalhei de office boy na empresa dos meus pais, né? E daí, não, vamos seguir resilientes, né? E ali naquele momento a gente passou a atender alguns outros clientes. E aí teve um grande cliente que nos chamou e falou assim, olha, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem aqui, eu sei que, né, vocês trabalham de terceirizados aqui, mas eu queria que vocês pensassem em me atender aqui, porque a gente tem alguns problemas. E foi aí que eu voltei para a HP e falei assim, olha, agora eu não quero mais ser só serviços, eu quero ser revenda. Acho que não. Aí eu recebi um redondo não. Né? Tudo bem. E não parei. Né? Aí, assim, o momento, a sorte do momento exato, na hora exata e tal, cruzei com uma pessoa que me apresentou uma outra, e etc. E a gente acabou chegando num momento certo, que foi quando a gente fez um contrato com a EMC. Né? Nós éramos pequenos ainda, faturávamos só de serviços, e teve algumas pessoas que acreditaram e aquela empatia da vontade de querer fazer as coisas, etc., acreditaram na gente. Então, ali foi um grande marco de mudança. Foi quando a gente virou a nossa experiência, a nossa empresa, para atuar, então, no mercado enterprise. Enterprise são grandes clientes de governo e etc. E a gente teve a oportunidade, assim, sorte, ou seja lá o que for, resultado da resiliência, do tempo, a gente tem que acreditar nisso também. A gente herdou um mercado em aberto deles em Santa Catarina, e foi quando a gente resolveu investir nisso. Na época, aí são as decisões, né? Então, assim, eu sempre digo que a empresa ela teve vários ciclos e a gente quebra os ciclos, né? Naquele momento eu falei para o meu sócio, você toca a operação que está aqui já andando, funcionando, eu vou tocar essa aqui para a gente ver se, juntando as coisas depois, a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. Ele ficou em serviço e você foi para revenda. Naquele momento ele ficou tocando lá aquilo que a gente já tinha construído, e eu fui me aventurar em tentar entender esse mercado e vender. Aí depois que a coisa virou, a gente começou a vender e etc. Aí se transformou tudo numa coisa só, a área de serviços começou a entrar para essa área também, e foi o nosso grande início, vamos colocar assim. Foi necessário se arriscar para poder dar essa guinada nos All negócios, in. né? All in. E assim, numa época difícil, né? Assim, eu não estava casado há muito tempo, já tinha 2 filhos pequenos, e é uma decisão difícil. Sim. Muita gente não arrisca, tira o pé, fala, prefiro ficar aqui no que está certo, né? Enfim, foi. E Marcos, então, falando um pouco sobre desafios, né? Qual foi o momento assim mais emblemático, na sua opinião, mais desafiador para a CompuWire? Pelo que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Você falou que a CompuWire, né, teve poucos anos de prejuízo, né?
e queria entender o que é que foi que provocou isso, como é que esses anos mais difíceis também deram uma chacoalhada nos negócios. Veja, o nosso histórico, graças talvez à maneira de pensar e fazer, a gente tem um ano em toda a nossa história, que foi 2017, que a gente teve um histórico de prejuízo. Tivemos vários anos de pouco lucro, entendeu? Mas prejuízo nunca. Então, quando você sempre está no azul, é mais fácil de planejar, é mais fácil de organizar, é mais fácil de crescer. Passo por passo, pouquinho por pouquinho. Mas quando você tem um revés, assusta. Mas as histórias de revés, eles também fazem parte da construção. Com certeza. Acho que toda grande empresa passou por aquele momento de 2017, ele foi um grande chacoalhão na maneira de pensar, né? E talvez, olha, talvez nem tudo sempre são boas ideias, etc. Nesse momento a gente já tinha crescido bastante. A gente teve o ingresso de um novo sócio em 2014, que é o Fernando. Uhum. Né? A gente, naquele momento, a gente deu um salto geográfico. A gente decidiu que precisava alçar novas regiões. Naquele momento a gente atuava Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o Fernando justamente entrou, ele veio com experiência do mercado e ele foi responsável pela expansão geográfica nossa naquele momento. Tá? Mas essa história, essa história de prejuízo, ela está atrelada à história de outras histórias, né? Assim, o que acabou acontecendo é que nos fez refletir. A gente tinha um grande parceiro, que era a EMC. Com eles a gente pôde aprender. A EMC era uma empresa de engenheiros do MIT, Harvard e outros grandes nomes. Né? Era uma empresa de excelência, então parte do nosso DNA foi formado por esse contato com essa empresa, que era uma empresa excepcional. E aí, em 2015, a Dell, que também era parceiro nosso, com menos expressividade no negócio, ela comprou a EMC numa operação que, na época, foi a maior operação de M&A do mundo de tecnologia. Foram 68 bilhões de dólares, né? Enfim. E passou-se um ano e pouco até que eles recebessem as aprovações de fusão efetivamente, de compra. E aí, justamente no primeiro ano da junção das duas empresas, é que eles perderam um pouco o foco nos negócios e sim na estruturação, e a gente sofreu. Né? A gente perdeu alguns negócios bem importantes para a gente na época, e aquilo tudo foi um grande chacoalhão, né? Na nossa cultura corporativa. Né? Então a gente saiu gradativamente tomando algumas decisões para diminuir essa exposição, essa exposição a um, porque quando eles fundiram eu tive 95% do meu negócio na mão deles. Era bastante. Né? Então a gente começou a trabalhar na expansão de portfólio, de outras tecnologias, né? Sempre buscando novos horizontes e perspectivas para o negócio. Já no ano seguinte a gente já se estruturou bem, e já foi um ano de lucro e bom lucro, e aí seguiu a trajetória. Né? Então o que fica aqui de lição, né? Não existe zona de conforto, né, para o empreendedor em N aspectos. Sendo brasileiro, se sofre, né, ainda mais, um pouco mais. A exposição do risco é constante,
né? É muito, muito risco, de verdade. Grandes espaços exigem grandes esforços, às vezes grandes riscos, né? Claro que a gente tenta fazer ao máximo os riscos controlados, mas sempre tem um risco de alguma coisa acabar saindo um pouco do trilho, né? Então, mais ou menos foi essa história aí até 2017, 2018. Até que então, nessa trajetória de mudança que a gente decidiu fazer, eu ouço de um grande executivo do então nosso maior parceiro, assim, não vale nem a pena comentar assim, uma grande bobagem, entendeu? Mais uma vez, né, você tem que entender os sinais, né? E eu entendi o sinal, né? E falei, bom, se eu não me mexer, eles não vão mexer por mim. Opa, né? Sim. Tá. E aí, alguns meses depois disso, a gente recebeu uma solicitação de uma reunião com os chineses, né? Os chineses já estavam no Brasil há muitos anos, eles dominam o nosso mercado de telecomunicações, né? A Huawei, né? Eles dominam talvez o mercado em 75% da infraestrutura de telecomunicações do Brasil hoje seja a Huawei. Com o 5G aumentou ainda mais. Ainda mais. E eles entraram para esse mercado justamente de enterprise business, né? Trouxeram as linhas de produtos deles, storage, networking, IP e etc. E justamente vieram procurar parceiros de concorrentes que já estavam estabelecidos no mercado para tentar entender, né, e etc. Inclusive para entender se existia oportunidade de a gente fazer negócios juntos, né? E a gente ouviu, porque eu acho que assim, isso é como oferta de emprego ou oferta de negócio. Você sempre tem que ouvir, né? Você pode estar super satisfeito, mas é sempre bom ouvir. Eu falo isso para os meus funcionários, eu falo assim, você sempre tem que ouvir. Não tem problema. Você recebeu uma proposta, vai ouvir, vai entender, se posicione, é importante para você e é importante para nós. Que você vai criando uma distinção sobre como é que você está posicionado e etc. E vocês foram procurados, então? Nós fomos procurados. Qual que era a demanda deles naquele momento? Então, eles já passaram a ser concorrentes nossos, né? E assim, eles sempre foram muito, muito agressivos, né? Muito mais agressivos que os nossos parceiros, né? E eu resolvi ouvir, a gente conversou entre nós, sócios, né? De novo, opiniões divergentes. Meu sócio, que é técnico, sempre foi o técnico, né? O nosso diretor, é o nosso CTO lá hoje. Ele sempre foi extremamente conservador, né? É o papel do técnico, né? Até porque esse é o nosso DNA de verdade, né? Na empresa. E ele, não sei, me preocupa isso, me preocupa aquilo, etc. E aí eu e o Fernando, que somos mais voltados ao negócio, efetivamente, a gente tentou entender prós, contras, etc. E decidiu fazer a parceria com eles. Apesar de a gente não ter exclusividade com a Dell, a gente sabia do risco que uma eventual parceria dessa poderia trazer, né? E foi de fato o que aconteceu. Alguns meses depois, a Dell, apesar de no início não ter se posicionado contra, né, a gente falou, nós vamos nos parcerizar, não tem problema, a gente não tem exclusividade, vocês, né? Alguns meses depois não foi bem essa a realidade. E aí, mais uma vez, né, um grande desafio, né? A gente optou em continuar com os chineses,
do que continuar com um contrato que já passavam-se 16 para 17 anos. Né? É uma ruptura. Sim. É uma ruptura. Não é fácil tomar uma decisão dessa. E lidar com um parceiro culturalmente diferente também, né, Marcos? Exatamente. Quando você fala da Huawei, chineses, o aspecto cultural ele é muito intrínseco no negócio. Né? Você precisa... Mudam-se as regras. Né? A regra básica dos chineses é a confiança. Não que com os outros não seja, mas a regra básica do americano é regida por um contrato. A confiança está ali no contrato. Também não é que os chineses não tenham contrato, mas explicar é um tanto quanto difícil, mas a base é a confiança. Então, uma vez formada essa confiança, o mundo se abre. Né? E a gente teve que entender como é que as coisas funcionam, como é que é a regra deles. Traz bastante tumulto para o negócio, porque é a forma com que eles trabalham, mas a gente se acostumou. Né? E então, desde então que a gente transferiu, né, naquele primeiro ano, eu descobri que o nosso contrato de 16 anos foi rompido por um e-mail. Cheguei na empresa de manhã, fui ler meus e-mails, tinha um e-mail lá, fui ler, eu li e falei, estranho esse e-mail, peraí, deixa eu ler de novo. Eu li umas 3 ou 4 vezes, chamei meu sócio e falei, vocês leiam isso aqui porque eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Ou seja, é uma carta de rescisão contratual unilateral. Né? Mas nessa época vocês já estavam com a parceria com a Huawei, a gente né? estava com a parceria, mas não estava andando, não estava tracionando. A gente estava aprendendo, capacitando pessoas, estava começando, né? E foi difícil, porque naquela época, quando o nosso contrato foi rompido unilateralmente pela Dell, a gente tinha mais de 1 bilhão de forecast. Nossa. Então, assim, naquele momento a gente sentiu que o negócio desabou. Nossa. Entendeu? Desabou. Para nossa sorte, no mesmo ano a gente conseguiu ainda fechar o nosso número, o nosso planejamento, já tudo convertido em Huawei. Então, dali para frente, a coisa já andou diferente. Então, mas por que eu estou te contando essa história? É que aquele momento serviu para a gente entender o nosso valor. Entendeu? Quando a gente realmente achava que a gente fazia diferença, mas a gente fazia muita diferença porque a gente estava conectado a bons parceiros, né? Uma marca de excelência, né? como a IMC e a Dell. Mas, na verdade, naquele momento a gente pôde entender o nosso valor de verdade. E realmente aquilo foi pelo que a Compuwire era e é, que a gente conseguiu convencer N clientes a falar assim, não, vamos trocar essa tecnologia daqui que eu estava te oferecendo, que é A, vamos trocar por B. Ah, mas é americano, vai trocar chinês. Então, assim, tinha um desafio extra, né? Provar a tecnologia, provar o valor e a resiliência da solução. Então, assim, nesse momento eu digo que o mérito foi todo nosso. E aí, quando a gente entendeu o nosso próprio valor, as coisas mudaram também. Né? Mudaram internamente. Todas as pessoas de dentro da empresa se sentiram extremamente orgulhosas, extremamente empoderadas. Né? Então, foi um momento de mudança. Marcos, essa parceria agora com a Huawei já vai completar aí seus 7 anos por aí, né? Exato. E... Vai para 7. Agora estamos com 6 e na virada do ano vai fazer 7 anos. Né? Então se provou assim uma decisão arriscada ali no início, mas que agora acertada. E quais são os principais frutos que você acha que
foram tirados dessa parceria até agora para a empresa? Sem dúvida nenhuma, o nosso crescimento, óbvio, que o amadurecimento da parceria ela foi produtivo para ambos os lados. A gente conseguiu entregar para eles um capital técnico e uma maneira de fazer diferenciada. A expansão dos negócios da HAL em conjunto com a gente e outros parceiros fizeram a marca se consolidar no mercado, sem dúvida nenhuma, mas para nós a grande valia disso foi o capital técnico, o quanto a Compwire pôde se expandir e crescer em conhecimento, em capacidade com essa parceria. Alguns negócios emblemáticos que a gente fechou, assim, negócios grandes, em clientes enormes, né? Sempre houve uma junção de capital intelectual de ambas as empresas para fazer a coisa de fato funcionar, né? Porque algumas soluções que a gente vendeu, além de vender, antes de entregar, você tinha que homologar. E aí é que entram os critérios aí de grandes corporações que, assim, esmiuçando item por item, a gente conseguiu entregar essa qualidade para eles e isso foi percebido pelo mercado. Então, óbvio, o crescimento financeiro é óbvio, é latente, mas o ganho de capacidade e capital intelectual e técnico que a gente conseguiu é o nosso ativo. Né? E é um acúmulo de experiências, né, Marcos, ao longo dos anos, aí, de toda essa trajetória, pelo que você conta, assim, desde sair de serviços para ir para a revenda, integrar tudo numa coisa só, ter um parceiro fixo, aparentemente seguro, mudar para um outro com uma cultura totalmente diferente. E eis que agora, em 2024, vocês fazem o seu primeiro M&A. E eu queria saber também como é que foi isso, né? Como foi a empresa se sentir preparada para isso. E vai ser um M&A que vai fazer uma diferença muito grande para vocês, porque vocês já são uma empresa que fatura mais de 700 milhões de reais por ano, mas devem chegar a 1 bi com a aquisição da BindFlow. Queria que você contasse um pouco para a gente também como é que foi para vocês debutar aí nesse universo das fusões e aquisições. Né? Isso tem um viés muito da minha natureza inquieta, minha natureza. Uhum. Hoje, além de empreender com a Compwire, eu tenho outros 7 negócios, né? Você é um empreendedor em série, então. Em série. Entendi. Entendeu? Primeiro porque, assim, eu gosto, os desafios me movem. Eu tenho meus filhos já, o meu mais velho já formado, né? Já trabalhando no mercado, né? E óbvio, eu penso em expansão dos negócios e oportunidades para que eles eventualmente se queiram, uhum. Assumam no futuro, né? O negócio. E assim, eu adoro oportunidade. Então muita gente me traz, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo ali, e eu pessoalmente invisto e acredito. E essa questão é uma questão curiosa, né, da BindFlow, porque ela começou com uma oportunidade pontual. Uhum. Num almoço que apareceu um negócio para a gente fazer e eu falei, eu não tenho tempo com isso aqui, vou deixar aqui do lado meu filho já trabalhando comigo. Ele falou, posso pegar isso aqui e tentar eu virar isso aqui, já que você está sem tempo, e pôs de lado? Falei, pode ir. Dei todo apoio para ele, sim, vai, faça, não sei o quê, e a gente tentou costurar uma parceria com um dos braços da BindFlow para que aquele negócio prosperasse. Era assim, era junção e sucesso na certa. Acontece que depois de várias conversas e etc., o que a gente acabou fazendo?
a gente acabou comprando um pedaço de um dos braços da Mindflow, isso pessoalmente eu e o meu filho, né, para investir naquela estruturação, e a gente acabou não fechando o negócio com a outra. Né, justamente por uma questão de visão do empreendedor que estava à frente do negócio, o criador teimoso, cético, falei, isso não vai dar certo. Né? Falei, o cara precisa de ajuda, ele tem que ser flexível. Né? Mas enfim, a gente acabou comprando isso. E depois que a gente comprou esse pedaço, é que a gente começou a falar sobre Mindflow. Mas isso aqui, junto com a nossa empresa, pode ser... Foi aí que eu trouxe a ideia para dentro da Compwire. Falei, olha, pessoal, tem isso aqui. A gente vinha tentando a gente vinha investindo em uma área Big Data e Analytics, muito voltado para a área de serviços, muita coisa de desenvolvimento, mas sofrendo um pouco porque o nosso DNA é de infraestrutura, é outro DNA. Né? Iniciativa indo bem, mas podia ir muito melhor. Foi aí que veio a minha ideia que a gente precisaria promover um pouco de um choque cultural, porque aquilo ali pensa de forma diferente, age de forma diferente. As pessoas são voltadas de forma diferente. E aí a gente começou esse namoro, foram alguns meses, né? Pessoas muito capacitadas, qualificadas, né? Ideias, assim, um celeiro de ideias, essa forma de pensar e de idealizar as coisas. Por isso eu digo muito sobre a cultura, né? E eu não escondo de você assim, que uma parte do que a gente comprou foi a cultura, né? Positiva, entendeu? E sim, como a gente tem muitos anos de mercado e uma carteira enorme de clientes, necessidades latentes em todos os lados, que caem todos os dias na nossa mão, a gente falou, opa, isso aqui pode conectar com isso aqui e dar bons resultados ali. Né? Explica resumidamente para a gente, Marcos, o que é que a empresa faz, só para quem está nos ouvindo entender o que é que a Mindflow faz. Bom, basicamente a Mindflow, ela é uma empresa de desenvolvimento. Né? Ela é uma boutique de desenvolvimento. E como é que isso se soma ao negócio da Compwire? O que acontece? Eu vou só passar um pouco mais sobre a Bind. Fora a Mindflow, que ela é essa boutique de software, ela desenvolveu 4 linhas de produtos diferentes, né? Em ramos e atividades diferentes. E aí esse é o conjunto do que a Mindflow é. Então ela tem desenvolvimento na área de saúde, tem desenvolvimento na área de tributos, de transporte e logística, e tem um que é talvez o nosso maior tesouro, que é o que a gente chama de RCO, Remote Control Operation. Eu falo carinhosamente, brincando, falo assim, eles são um bando de maluco que desenvolve um monte de coisa, um monte de coisas que vão além da nossa compreensão. Né? Então, assim, é bem interessante. Por fim, respondendo a tua pergunta, o que tudo isso tem a ver com a Compwire? A Compwire está no Brasil inteiro, em N mercados. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma carteira de clientes vasta. E, assim, em cada cliente nosso existe uma demanda, uma necessidade específica que a gente consegue cobrir com as capacidades e as tecnologias que a gente tem na Mindflow. Esse é o grande mote do que a gente fez. Além da inclusão de culturas diferentes e entender que negócios
para a gente, o nosso negócio especificamente, ele tá voltado às pessoas. O que eu costumo brincar com eles é que a gente não tem estoque, a gente tem pessoas, né? Então essa cultura ela é determinante para o sucesso do negócio. E isso é uma coisa que desde que a gente abriu a empresa a gente preservou. Né? Essa cultura de respeito, de investimento nas pessoas, do olhar com cuidados enfim, esse é o grande segredo do nosso sucesso. Legal, Marcos. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, infelizmente, mas antes de encerrar, queria saber um pouco mais do que você faz para passar o seu tempo além de trabalhar, né? Assim, acho que deve faltar tempo para isso, né? Você acabou de revelar aqui que é um empreendedor em série, mas o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Você tem algum hobby? Bom, vamos lá. Um dos meus hobbies é achar coisas novas para fazer e empreender, né? Brincadeiras à parte, mas realmente ao longo do tempo não sobrava muito tempo para pensar em hobby, mas tem algumas coisas que eu gosto de fazer, assim. Eu me dedico muito a exercícios e o meu foco em exercício é saúde e longevidade, né? Ou longevidade com saúde. Então, sim, eu me dedico bastante a isso. Mais recentemente, não tão mais de pouco tempo, eu comecei a comprar alguns carros antigos. Ah, legal. Você gosta de carro, então? Gosto de carro, sempre gostei. Né? Então, tenho me dedicado a isso, gasto um tempo enorme, né? E eu só consigo fazer isso ainda hoje porque aí meus filhos também são apaixonados e eles me dão... A gente faz conjuntamente essa atividade. Legal, construindo junto essa coleção. Tem algum livro, algum filme que você indica, que você gosta, que te inspira? Livro? Eu costumo ler coisas voltadas a crescimento profissional, a engrandecimento de cultura. Tem muita literatura no mercado, empreendedores de sucesso, idealistas sobre temas. Eu costumo ler muito isso, porque é praticamente uma necessidade para estando à frente de um negócio, você precisa assimilar outras culturas e entender se o que você realmente está fazendo certo. Né? Então, séries, adoro séries, gosto muito acho sempre gostei, assisto muito as séries sobre os narcos. Eu acho, né, apesar dos pesares, né, eles são empreendedores, né? É verdade, né? São empreendedores, cada um com o seu cada um, né? Mas é interessante ver a forma com que eles pensam. Eu gosto. Né? É interessante, né, Marcos? Tem a lição de empreendedorismo em todo lugar, né? Então basta procurar, né, para adquirir um conhecimento, né? Exato. Queria te agradecer mais uma vez aqui por sua presença no Do Zero ao Topo. Foi um prazer saber mais sobre a sua história, sobre a história da CompuWire, e desejo aí prosperidade nesse e em todos os seus negócios. Obrigado. E eu já queria aproveitar para me despedir de vocês que nos acompanharam. Se vocês nos assistiram, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e ativar as notificações para ser notificado toda vez que um novo conteúdo for publicado por aqui. E se você estiver nos ouvindo, não deixe de nos seguir aqui na sua plataforma de streaming favorita. Um grande abraço e até a próxima.